aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e toda terça e sexta venho aqui trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, o caso de hoje é um caso que poderia ter sido evitado. Vocês se revoltarão aqui, mas eu peço por favor que coloquem a culpa em quem praticou o crime e não em quem perdeu a vida devido ao ocorrido. Porque geralmente a gente tem a tendência de falar, mas por que foi naquele local? Por que estava com ele? Nada justifica uma pessoa tirar a vida de outra. Não importa o que você estava fazendo, nada justifica. Tem crimes que podem ser evitados? Absolutamente. E eu creio que esse é um deles. Onde duas jovens deveriam ter saído fora de um relacionamento e talvez tivessem pensado, nossa, esse cara não presta, não vale meu tempo. Mas resolveram se voltar uma contra a outra. E acabou, infelizmente, em fatalidade. Rachel Wade nasceu em 27 de fevereiro de 1990, mas na época dos fatos tinha 19 anos, morava em Pinellas Park, Flórida. Quando pequena, era considerada uma garota muito extrovertida, muito popular na escola, feliz, mas ao atingir a adolescência, ela só tinha cabeça para festas, garotos, baladas e começou a ter problemas sérios com os pais dela, que não concordavam como ela queria viver. Os pais impuseram horário para ela retornar para casa toda noite e, obviamente, vocês podem imaginar que ela não voltava, né? E ela começou a fugir de casa. Até o ensino médio, ela fugiu de casa 14 vezes. É isso mesmo. 14 vezes. Ela teve uma briga uma vez na casa dela e tal, a polícia foi chamada, ela teve uma briga com a mãe, que ela acabou indo na cozinha, pegou um objeto cortante, se trancou no banheiro. Ninguém foi ferido, nem nada, mas a polícia veio e acabou não dando em nada. Mas aí os pais a colocaram para fazer terapia. Ela parecia estar melhorando, passou a ser voluntária em um shelter para animais, mas fugiu para morar com um namorado, quando ela estava para completar 17 anos. A polícia foi chamada ao apartamento dos dois várias vezes por causa de disputas domésticas. Aqui entra na história Sarah Ludeman, 18 anos. Ela já não era a garota popular da escola, cresceu acima do peso, acabou sofrendo muito por causa disso, tinha problemas de autoestima. Ela queria estudar medicina veterinária. Agora entra aqui na história um rapaz, Josh Kamachosh. Ele tinha um emprego em um restaurante de fast food chamado Chick-fil-A. Ele era cozinheiro lá. E uma vez a Sarah estava lá com uma amiga e ela se encantou com o Josh. O Josh, super novinho, mas já tinha um filho com uma outra mulher. A Sarah começou a namorar o Josh, mas os pais não estavam felizes com a decisão dela. Ela não estava nem aí, estava apaixonada. Mas, na mesma época, o rapaz também estava ali saindo com outras mulheres. E ele começou a sair com a Rachel, né, que tinha 18 anos na época, então estava ele ali com duas namoradas. A Rachel, aos 18 anos, conseguiu um emprego como garçonete em uma rede de fast food chamada Applebee e ela saiu da casa dos pais e foi morar sozinha. Na cabeça dela, ela era a namorada dele. As outras mulheres com quem ele ficava eram casos dele. Então ela acabava o perdoando sempre. O rapaz tinha um comportamento muito controlador. Ele proibiu as duas, né, de usarem shorts, roupas mais curtas. Ele acabou moldando-as do jeito que ele queria que elas fossem. A Rachel e o Josh se separaram dezenas de vezes por causa das mentiras e traições dele, e ela acabava sempre o perdoando. Já a Sarah tornou-se obcecada pelo Josh, a tal ponto que ela mudou de escola para estudar na escola dele. Aquela menina comportadinha que obedecia os pais virou uma outra pessoa. E aí o que aconteceu? As duas começaram a se pegar, brigar na rua, em redes sociais, virou uma baixaria. A Rachel teve vários confrontos públicos com o Josh e acabavam sempre em gritaria e a polícia era chamada. No total, 6 vezes a polícia foi chamada e eles questionaram a Rachel. Tudo porque sempre as traições dele. O rapaz traía uma, traía outra. Elas, ao invés de deixar o rapaz, estavam
lá se ofendendo, se pegando na rua também. Viviam se gladiando. Para ver com quem ficaria com a atenção dele. Que desperdício de inteligência. A Sarah teve uma vez um confronto com a mãe do filho do Josh em um estacionamento do cinema. O Josh dizia para a Sarah que a Rachel era a ex dele e para a Rachel que a Sarah era a ex dele. Mas ele vivia sempre com uma e com a outra e a disputa continuava entre elas. A Sarah tinha horário imposto pelos pais para chegar em casa e ela teria que chegar em casa sempre às 11 horas da noite. Uma vez a Rachel viu uma foto do Josh no myspace.com com a Sarah e ela enviou uma mensagem para o Josh dizendo o quanto ela o amava, mas que ela merecia alguém melhor. E a Sarah viu o que a Rachel escreveu e deixou um comentário no post dizendo: ele já achou coisa melhor. Aí começaram pelas redes sociais as duas brigarem. A Rachel descobriu o número do telefone da Sarah. E aí começaram as mensagens ofensivas de uma para a outra. Uma vez a Sarah e seus amigos foram comer no Applebee's, onde a Rachel trabalhava, e elas colocaram o pé na frente da Rachel quando ela estava carregando a comida e as bebidas. E ela acabou caindo no chão com a bandeja e tudo. Outra vez a Sarah e as amigas disseram ao chefe da Rachel que a Rachel cuspiu na comida dela. Tudo isso para a moça ser mandada embora. Se é verdade, a gente não sabe. A Rachel fez uma queixa à polícia dizendo que a Sarah e os amigos dela correram até o carro dela enquanto ela estava no estacionamento do restaurante Taco Bell, e as amigas da Sarah começaram a jogar pedras com estilingue. Depois, a Sarah começou a passar na porta do apartamento dela e jogar ovos. A Rachel já passava na frente da casa da Sarah e gritava umas obscenidades. A Rachel ligava sempre para a Sarah, sendo que uma vez ela chegou a ligar em um dia 20 vezes ao longo de 2 horas, ameaçando a Sarah. A Sarah chamou a polícia e a polícia questionou a Rachel. E ela alegou que era a Sarah que a ameaçava. Amigos disseram que o Josh gostava das garotas brigando por ele. E ele dizia: se você quiser ficar comigo, então você vai lutar com ela por mim. Olha o moço. Agosto de 2008, a Rachel deixou uma mensagem no telefone da Sarah que diz... Aí ela deixou outra mensagem para Sarah, que dizia: sua mensagem é engraçada quando você diz meu homem estava na minha casa. Então me diga, o que ele estava vestindo hoje à noite? Você é muito burra, se estiver mentindo ou não, eu vou te pegar. Continue jogando, você é patética, sua PUTA. Olha o nível, ao invés de saírem disso, não, continuavam. As ameaças dela, dizendo que quando eu sair do meu trabalho, eu vou passar, eu vou te pegar, e por aí foi. A Sarah rebatia tudo que uma fazia, às vezes uma ia lá e provocava a outra, assim, a outra não está fazendo, mas, pelo visto, elas estavam brigando. Eu não sei, na minha opinião, ali virou já uma coisa de poder, né? Eu quero mostrar que eu sou melhor que você, já não era mais nem o lixo do cara que elas estavam querendo ficar, mas, enfim, né? Eu tô colocando aqui o áudio aqui com tradução, dizendo que iria acabar com a vida dela. Para quem escuta com headphone, precisa ver, depois vocês ouçam sem o headphone a conversa inteira. Eu relatei apenas um pedacinho dela. Please tell me, Sarah, why you would be a dumb enough to put a brand new picture of you and Josh at the beach. Seriously, I told you to watch your back and not to chill with him. Now your ass is mine, and I'm guaranteeing you I'm gonna murder you. I'm letting you know that now, because you know what? Josh might have played me, but bitch, I'm gonna play your ass out too. Watch. You're a fat bitch, and I'm gonna kill you. I swear on my life. Watch out your window when I get off work tonight, you dumb bitch. A Sarah havia perdido 15 quilos nos últimos 6 meses. Aí a Sarah entrou no MySpace e estava lá uma mensagem da Rachel: amando meu amor.
A Sarah mandou outra mensagem. Você fica tão bravo comigo, mas você não dá a mínima quando ela coloca algo ou diz algo. Você sempre acredita nela? Você não se importa com o que eu faça? Ela é sempre muito melhor. Todas as nossas brigas é por causa dela. Ou algo tem sempre a ver com ela. É uma porcaria. Eu odeio brigar com você. Eu te amo muito, mas isso dói. Ela esperou e nada do cara responder. Aí ela diz: odeio brigar com você. Eu te amo, mas isso dói. Novamente. Esperou, nada. Aí ela mandou uma mensagem. Você não tem nem a decência de responder a minha mensagem. Olha a resposta do moço. Traga filmes. Ou seja, em um piscar de olho, saiu lá Sarah correndo, levando filmes para casa dele. Mas isso não é uma baixaria? Isso não é o cúmulo da baixaria? O cara não tá te respondendo e você fica lá se jogando aos pés dele. E depois o cara traga filmes. Olha como essas meninas se deixavam ser tratada por esse homem. Aí ela emprestou o carro da mãe dela e dirigiu 2 quarteirões até a casa da irmã do Josh. E lá eles assistiram filmes e jogaram videogame até às 11 da noite. E a Sarah tinha horário para chegar em casa, às 11. Mas ela fez um desvio no caminho para levar a irmã do Josh no McDonald's. E eis que quando ela estava passando por lá, ela viu a Rachel com o cachorro dela dando uma volta. A Sarah buzinou e gritou: fique longe do meu homem. A Rachel disse que estava com medo da Sarah e pediu a um ex-namorado dela se ela poderia ir dormir na casa dele naquela noite. Javier, o nome do rapaz. E ele concordou e deixou que ela ficasse na casa dele. Mas a Rachel acabou pegando na cozinha da casa dela um grande objeto cortante e colocou na bolsa dela. Antes de chegar na casa do ex-namorado, a Rachel mandou outra mensagem para o lixo do rapaz, dizendo: eu sei porque você não está falando comigo, é porque você está com ela. E ele respondeu: isso mesmo, eu não gosto mais de você. Aí a Rachel parou o carro e começou a chamar a Sarah para fora para brigarem. Isso que é degradação. O cara dizendo: não gosto mais de você, e você chamando a outra lá fora para brigar. A Sarah não foi, mas esperou a Rachel ir embora. E então ela entrou no carro dela, depois que a Rachel foi embora, e ela saiu no carro dela com a irmã do Josh e uma amiga. Pararam no McDonald's e eis que um amigo da Sarah diz que cruzou com a Rachel e a Rachel estava onde? Na casa do ex-namorado dela, o Javier. A Sarah disse que a Rachel telefonou para ela e disse: vou golpear você e seu mexicano com um objeto cortante. O rapaz da história, ele é americano, mas o pai dele é da República Dominicana. E por isso ela, querendo degradar, o chamando de mexicano. Não que seja mexicano, seja degradação, mas aqui na cabeça dela, essa coisa que tem aqui nos Estados Unidos, os ilegais, tudo, os mexicanos, né? A Rachel se referiu em um sentido pejorativo, chamando mexicano. Então, a Sarah foi até a casa do ex-namorado da Rachel, que era perto do McDonald's. E segundo a Rachel, a Sarah tentou jogar o carro em cima dela, que deu um pulo para trás, e a Sarah chegou agredindo-a e deu os 3 socos na cabeça dela. E ela disse que então a irmã do Josh, a Janet, e outra pessoa que estava no carro, desceram do carro, indo em direção do carro dela. Ela disse que quando se viu aquelas pessoas no carro, ela tentando se defender com o objeto cortante, acabou desferindo 2 golpes na Sarah.
um no ombro e um no peito. E acabou perfurando o coração da Sarah, e a Sarah veio a perder a vida. Um dos investigadores perguntou a Rachel por que ela não correu para dentro da casa do ex-namorado e chamou a polícia. Ela disse, chorando, que ela estava cansada da Sarah e das amigas dela perseguirem o tempo todo. A Rachel alegou legítima defesa. O detetive do caso, Michael Lynch, disse que foi a Sarah que foi lá procurando por uma briga. Mas o promotor do caso pensou diferente e ele não acreditou que foi legítima defesa. A Sarah, quando ela estava ainda viva ali, né, ela telefonou para quem? Para o lixo do Josh para dizer que a Rachel a golpeou com um objeto cortante. Ela não telefonou para a mãe dela, para o pai, para a polícia. Ela telefona para quem? Para o Josh. O Josh avisou os pais da Sarah que lá chegaram enquanto ela ainda estava sendo socorrida. Mas, como eu te falei, ela acabou perdendo a vida. A promotoria apresentou 2 testemunhas que disseram que a Sarah estava no carro e a Rachel que aproximou-se dela e começaram a brigar. Incrível a obsessão da Sarah, ela ferida ali no chão, como eu falei, telefonando para o rapaz ainda. Mas isso não quer dizer que foi ela que foi a agressora só por causa disso, mas eu estou trazendo isso para vocês entenderem o estado mental que essa moça estava. Vamos dando segmento aqui que tem mais coisa. Enquanto estava na prisão aguardando o julgamento, a Rachel fez ligações para amigos e familiares falando sobre o que ela iria fazer quando ela saísse da prisão. Ela achava que não ia ser condenada. O que ela faria? Ela disse que ele iria casar com o Josh. O julgamento começou em 20 de julho de 2010 e a promotoria usou todas as gravações telefônicas feitas pela Rachel para a Sarah. O Josh, a irmã do Josh e um amigo dele chamado Henry disseram que a Rachel foi a agressora. E ela foi condenada a 27 anos de prisão, podendo pedir liberdade condicional após 20 anos. Portanto, o Josh não estava lá quando isso ocorreu. Javier, que era o ex-namorado, ele disse que ele não viu tudo, porque quando ele chegou lá fora já estava acontecendo a briga. Então, não sei de onde que eles assumiram que foi. Bom, tem a amiga, né, a irmã do Josh e a outra pessoa que estava no carro que disseram que foi a Rachel que foi a agressora, mas aí não sei, tenho minhas dúvidas. E o Josh disse que ele não namorava nenhuma das duas, que ele estava dormindo com elas, que elas eram amigas com benefícios. E disse que ele também estava dormindo com a mãe do filho dele. Gente, o que essas mulheres viram nesse homem feio? A Rachel, na prisão, anos depois, deu uma entrevista onde ela disse: não valeu a pena. Eu deveria ter conversado com a Sarah, dizendo: não sou eu, não é você, é ele. Ela estava referindo que o problema não eram elas, mas sim ele. Ela disse também: mídia social tornou tudo mais fácil para situações escalarem. Porque com a tecnologia todo mundo é capaz de enviar mensagens de texto e ser capaz de fazer isso sem nenhum problema. Você não é confrontado com o problema cara a cara. Então você pode se esconder através do que você quiser dizer. Você se sente grande e isso faz você se sentir bem. E você pensa: eu sou invencível, eles não virão atrás de mim. Quando a pessoa que entrevistou a Rachel perguntou para ela todas as coisas horríveis que ela fez, falou para a Sarah, era de verdade, ela queria mesmo tirar a vida dela. Ela disse que não. Ela disse que era coisa de adolescente brigando uma com a outra. E ela disse que é muito comum hoje em dia as pessoas explodirem, né, o tempo todo, por causa de homens ou de mulheres,
através da rede social, através de mensagens de texto. E ela chegou a dizer: tenho primas que estão falando em brigar por causa de meninos de 13 anos. E elas não percebem que isso pode escalar, e isso acontece todos os dias. Tenho lidado com isso desde que eu tinha cerca de 15 anos de idade. Ela está correta. Atrás de um computador ou de um telefone, as pessoas falam o que querem e não percebem que isso pode escalar de forma muito grave, como aconteceu com elas. Por isso, prestem muita atenção quando vocês têm aí filhos adolescentes brigando por causa de meninos. Não pense que, isso é coisa de adolescente. Fiquem mais atentas ainda. Tem que impor certas regras, apesar que os pais da Rachel colocaram regras e ela quebrou todas as regras e acabou terminando com a vida de alguém. Agora, meu parecer aqui. Ouvindo as gravações, obviamente que dá para perceber que na maior parte das vezes é a Rachel dizendo coisas horrorosas. Eu vou te pegar, eu vou acabar com você. Mas a Sarah e as amigas, elas foram muitas vezes no trabalho da Rachel importuná-la, fazer de tudo para que ela fosse demitida, jogando coisas na porta da casa dela. Eu entendo que naquele dia, como ela falou, e isso foi provado pelo ex-namorado, ela tinha ido dormir na casa do ex-namorado e ela foi bem clara que estava indo lá apenas dormir, na casa dele, não com ele, porque ela estava com medo da Sarah e pediu se poderia dormir na casa dele e ele disse que sim. Portanto, por que ela não foi direto para a casa dele, né? Ela passou lá na porta, ficou gritando, vem aqui fora, vamos brigar, e blá blá. E simplesmente a Sarah não foi. Portanto, quem foi atrás de quem depois? Foi a Sarah que foi atrás dela. A Sarah, sabendo onde morava o ex-namorado dessa moça, ela foi até lá. Se ela jogou o carro em cima dela ou tentou, não sei. Mas ali está bem claro que houve uma confrontação aonde tinha 3 pessoas em um carro. A Sarah, a irmã do Josh e uma outra. E do outro lado, a Rachel sozinha. Difícil dizer o que aconteceu. A irmã do Josh diz que foi a Rachel que começou. Outras pessoas acham que foi a Sarah. Para vocês terem ideia, o investigador, como eu falei antes, ele não acredita que a Rachel foi, apesar de todas as baixarias que ela falava, a Rachel não foi deliberadamente lá feri-la. Ela estava, sim, com o tal do objeto cortante. Na entrevista, o policial perguntou por que você usa isso. Ela disse por causa das ameaças, que ela vive com medo, que ela sempre tinha esse negócio na bolsa dela por causa da Sarah. Porque, pelo visto, a Sarah sempre andava com turma de amigos. Porque vocês viram que tudo que eu relatei aqui é sempre a Rachel sozinha. Já a Sarah não, a Sarah sempre tem grupo, né? Talvez ela tinha medo realmente. A reação da Sarah quando ela ficou sabendo que a Rachel perdeu a vida foi algo assim chocante. O grito que ela deu, o choro que ela deu. That you need to know is that she is dead. Oh my God. And she died as a result of these stab wounds that she had at Northside Hospital. I didn't know what any of this happened. I just wanted them to finally leave me alone. All this over Josh? I just didn't want them to terrorize me anymore. They follow me everywhere. They come to my job. They come to my house. Eu volto aqui dizer uma coisa que eu já falei em vários vídeos meus. Para você condenar uma pessoa, você tem que ter 100% de certeza que essa pessoa tirou a vida da outra deliberadamente. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho certeza se a Rachel deliberadamente, naquele dia, na hora que a Sarah foi atrás dela, com as 2 pessoas do carro, se ela tentando se defender, segundo ela mostrou, né, nas fitas, eu assisti toda a gravação do depoimento dela, ela dizia que ela ficava com a faca assim, pulando para trás, tipo assim, tentando se defender, e que ela nem percebeu. Quando o policial perguntou quantos ferimentos ela havia desferido, ela falou 1.
Ela nem sabia que tinha sido 2. E realmente o choque dela, quando ela ficou sabendo que ela perdeu a vida, ela deu um grito, né? Ela parecia que realmente não sabia. Eu não posso dizer que a Rachel é inocente, mas eu também não posso dizer que a Rachel é culpada. Se eu fosse jurada de um caso desse, eu teria que absolver a Rachel. Porque é aquilo que a gente aprende fazendo direito. Melhor um culpado na rua do que um inocente preso. A Rachel falou coisas horrorosas? Falou. A Sarah falou? Falou. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer, não foi a Rachel. Tudo bem, a Sarah foi lá atrás dela, na casa do ex-namorado dela, onde é que ela ia dormir, só para provocar a moça. Mas ouvindo as gravações, ouvindo tudo, eu tenho minhas dúvidas. E por eu ter minhas dúvidas, eu teria que absolver a Rachel, porque eu não tenho 100% de convicção. Mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a Sarah estava tentando, realmente foi lá para provocá-la e a Rachel estava se defendendo e acabou desferindo o ferimento, mas em defesa? Ou vocês acreditam que não? A Sarah foi atrás dela, mas a Rachel simplesmente foi lá para começar a briga. Eu quero ouvir de vocês. É uma daquelas histórias, né? E fica aí a dica disso, que é um crime que poderia ter sido evitado. Aonde que 2 jovens bonitas poderiam ter falado, vamos cair fora, esse cara não vale o nosso tempo. Elas resolveram acabar brigando por um homem, um lixo que não vale nada. Mas, enfim, esse é o meu ponto de vista, né? E eu vejo vocês em breve.